Aí a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? Veja a importância da palavra. Não adianta. Neles os crentes adquirem fé sólida e madura, não sendo iludidos por doutrinas enganosas, como tem muito no nosso tempo, né? Aí tem ali a referência bíblica, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Eu acho tão bonito como a Bíblia é assim, diz a verdade sem rodeio, né? Meninos inconstantes. Meninos inconstantes. Aleluia. É assim que a Bíblia diz: levado em roda. Veja como é, né, pastor? A Bíblia não tem rodeio, é direta. Chama de menino inconstante. Levado em roda, né, conduzido para lá e para cá por outros. Hein? Manipulado, né? Como aqueles bonecos, é tão interessante aquela arte, né? Aqueles tem fiozinho em cima. O Felipe já consegue usar, não tem aquele Felipe, mas é bonito, né, Felipe? Aí levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Deixa eu contar um testemunho bem rapidinho, irmão. Não tem aquela igreja, eu acho que, não sei se a gente pode falar de outra denominação, pastor Deus. Está só Porto de Casa, né? Não tem aquela igreja do Valdomiro, né? Na igreja lá no Ceará, abriu uma igreja daquela, sabe? Uma congregação. Então eles fizeram promessas de milagres, que era para ajudar o povo das vilas, né? Vim lá que ia ter milagre. Aí o pessoal foi caminhão e mais caminhão de gente, sabe? Aí o pessoal da igreja, a Assembleia de Deus, assim como a nossa, uma boa parte, debandou para o lado de lá. Porque vi na televisão, aquele negócio, né? Aí, irmão, fizeram uma semana de reunião naquela igreja. E eles procuraram extrair o máximo de dinheiro que eles conseguiram. Sabe? Teve gente que doou casa, outros doaram carro. E foi uma campanha muito bem elaborada, muito bem feita. Eles alugaram um prédio, né? Fizeram a campanha de segunda a sexta. Aí, sábado e domingo, ficou fechado lá o portão. Quando foi na segunda, não abriu mais. Né? E depois disso, não abriu mais. Aí foram, a mulher que tinha alugado o prédio foi procurar as pessoas que alugaram, já tinham ido embora. Resultado, no fim de semana à noite, sorrateiramente, eles pegavam as cadeiras de plástico que eles trouxeram um monte de cadeiras de plástico e uns outdoor, né? uns banners, uns negócios. Né? Era bem fácil montar, eles alugaram um prédio, botaram as cadeiras, botaram aquele negócio, passaram uma semana arrecadando dinheiro do povo. Quando foi no sábado de madrugada, domingo de madrugada, eles carregaram o caminhão e foram embora. Não é? Então, irmãos, existe muito disso no nosso tempo. O que aconteceu depois? Né? Muitas pessoas ficaram indignadas porque não foram curadas, porque eles prometiram, irmãos, assim, como se fosse, como é que diz, imagina, uma compra, né? Você vem e você dá isso, e eu garanto que você recebe isso. Isso, mercantilismo da fé. Né? E muitas pessoas ficaram revoltadas porque não foram curadas. Muita gente veio de longe do caminho dos caminhões e não receberam nada. Sabe? Porque era um evangelho falseado, não é? Muitas pessoas da igreja depois ficaram com vergonha de procurar o pastor e voltar para o seu cantinho, não é? Porque saíram da casa de oração, saíram do lugar onde estavam sendo instruídos nos caminhos do Senhor para ir atrás de um vento de doutrina, né? Dessas coisas aí. Então, irmão, olha, o crente precisa amadurecer e entender essas propostas, saber a verdadeira intenção de alguns tipos de pessoas, né? Que querem manipular as pessoas, usar da boa fé das pessoas e arrancar dinheiro delas até não poder mais, né? Vamos adiante. Então, o AIPD e a doutrina concedem instrução para o viver diário. Está aí a referência bíblica, vamos adiante, porque o tempo é curto. E por último, irmãos, a escola dominical e a doutrina ajudam a forjar o caráter cristão. Diz aí, mas o mantimento sólido, não é? Quer dizer, a palavra de Deus, como ela é, a Bíblia, como ela deve ser pregada, o evangelho genuíno, sem adaptações, não é? Quer dizer, o mantimento sólido é para quem? Para os perfeitos, os quais, em razão do costume, em razão do tempo que estão na presença de Deus, né, do aprendizado que vem tendo na igreja, né, os irmãos aí, pelo costume, pelas várias reuniões que tiveram, pelo alimento que receberam, não é?
Agora já são aptos, já têm os sentidos exercitados para discernir e diferenciar, tanto o bem como o mal. Né? Tanto o que é de Deus, como o que não é de Deus. Isso é a importância da... Oi. Aí a importância da escola dominical e o culto de doutrina. Amém? Podemos adiantar, por favor? Agora, eu queria me ater aquele terceiro ponto que eu disse que Deus molda o caráter através da disciplina, não é? Diz aí, como Deus molda o nosso caráter? Aí eu pergunto para os irmãos, como é que se molda o vaso? Como é que se purifica o ouro? No fogo, não é? Como é que se extrai o azeite? Pisando na prensa, né? Na prensa, disse o irmão Moacir ali, né? Então, irmão, olha, também é desse modo que Deus usa para forjar o nosso caráter. Não é? Diz ali, muitos têm o caráter forjado em meio às lutas e provações. Né? Então, Deus também usa as lutas e provações para forjar o nosso caráter. Amém? É difícil entender isso, irmãos, mas é uma grande verdade. Né? Vamos adiante ali, diz, olha só que eu coloquei ali, ó, até que Deus prevaleça sobre as nossas vidas, alguns de nós precisam ser jogados numa cisterna, como foi José, outros precisam ser alimentados por touros, como foi Elias, e alguns precisam apresentar sua língua aos serafins, como fez Isaías, não é? Então, irmãos, para Deus usar, é preciso passar muitas vezes por esses processos. Não é bom, não é? Assim não é agradável, mas é necessário. Não é? Necessário. E eu sei que muitos irmãos estão hoje experimentando lutas e dificuldades. Não é? Eu tenho acompanhado as lutas de alguns irmãos. Não é? Eu tenho acompanhado, por exemplo, não quero entrar em detalhes, mas quero citar o irmão Paulinho. Não é? Quem sabe o que Deus quer fazer na tua vida, Paulo, permitindo tudo que te aconteceu. Não é? Quem sabe o que Deus vai fazer com você amanhã, não é? E você vai entender por que Deus permitiu que tudo isso te acontecesse. Não é? Quem sabe Deus não está forjando o teu caráter. Não é? Deus não está te preparando para algo bem maior que Ele vai fazer na tua vida. Não é? Pois é, irmãos. Então é assim que Deus faz. Devemos aprender a confiar no Senhor. Não é? Então vamos passar adiante aí. Olha, eu coloquei o caminho que Deus escolhe para forjar o caráter de seus servos, algumas vezes é espinhoso, mas tem um porém, irmãos. Quando o servo de Deus sai da fornalha, né, até mesmo os ímpios percebem que eles andaram com o quarto homem. Então, depois de passar na fornalha, até aqueles ímpios lá entenderam e perceberam que eles tiveram contato com Jesus, com o quarto homem, né? E a sua vida nunca mais é a mesma. Você agora é uma pessoa especial para Deus, né? E é um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar outras vidas. Amém? Aí, para se encerrar, irmãos, essa primeira parte, diz assim Jesus, olha, porque eu vos dei um exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Agora vamos sair da parte teórica e vamos entrar na parte prática do estudo, não é? Porque, irmãos, o que eu queria trazer como proposta para mim, para você nessa manhã, não só para o Nova Vida, não é? É que a gente fizesse uma avaliação. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, né? Eu queria convidar você nessa manhã a fazer isso. Porque, irmãos, nós vimos no início desse estudo que o tempo nosso é um tempo de crise de caráter. Né? Então eu queria convidar você nessa manhã a fazer um autoexame. Você não precisa falar para ninguém, mas lá na sua consciência, dentro do seu coração, examine o seu caráter nessa manhã. Né? Eu vou dizer algumas coisas que estão escritas na palavra de Deus, né? Que Deus deseja que o homem retire da vida dele. Despojar significa, né, tirar, arrancar, jogar fora. Então eu vou dizer muitas coisas, não minha, mas que estão escritas na palavra de Deus. E aí você vai, à medida que nós vamos falando, você vai pensando, será que eu preciso melhorar nisso, né, aperfeiçoar nisso? Será que eu preciso pedir a Deus ajuda nessa área? Não é? Eu sei, irmãos, que muitos de nós tem muitos defeitos, muitas falhas, todos nós precisamos melhorar. A igreja, irmãos, é como um hospital que recebe pessoas doentes para serem tratadas, não é? É assim que funciona, irmãos.
Aqui no nosso meio, todos nós estamos sendo tratados pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos sendo trabalhados nas muitas áreas da nossa vida para servir melhor ao Senhor, né? Para ser assim mais agradável a Deus. Amém? Então eu sei que no seu caráter, assim como no meu, existem coisas que precisam ser melhoradas. Então eu queria refletir com os irmãos nesta manhã sobre isso, não é? E sabendo de uma coisa, irmãos, que não é pelo nosso próprio esforço, não é pelo nosso querer, que nós vamos transformar o nosso caráter, né? Não basta você dizer, de hoje por diante, eu não minto mais. Não é só assim, não depende só do seu querer, né? A irmã Luz já disse nessa manhã que de Deus é o querer e o efetuar, né? Quem nos ajuda nas nossas fraquezas é o Espírito Santo de Deus, né? Se você reconhecer, confessar e pedir ajuda a Deus, Deus vai moldar, transformar, né, o seu caráter, amém? Agora, irmão, pode ter certeza, se você se colocar nas mãos de Deus e deixar Deus trabalhar, né, como um vaso nas mãos do olheiro, certamente, sem dúvida nenhuma, Ele vai transformar a sua vida. Você vai ser, né, passo a passo, de graça em graça, como diz o apóstolo Paulo, né, você vai ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Aí, junta duas coisas, o seu querer, né, e você se colocar nas mãos de Deus, e deixa que Deus faz. Amém? Então a primeira coisa que o cristão deve despojar-se, segundo o versículo que nós lemos, Colossenses capítulo 3. A primeira coisa é a maledicência. Tem duas figuras ali assim um pouco fortes, mas é para a gente meditar nessa manhã, irmãos, porque são coisas que mancham o caráter do crente. Viu? São coisas que mancham o caráter do crente. Que Deus quer falar com muitas pessoas nessa manhã, a começar por mim. Amém? Então diz ali o apóstolo Tiago, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Maledicência é falar mal, é difamar, é fofocar, falar mal, né, dos outros, por trás. Isso é uma coisa que não agrada a Deus e é típica de quem tem um caráter desvirtuado. Amém? Então vamos cuidar disso na nossa vida. Vamos adiante. Por favor, irmã Laércia. A segunda coisa que o cristão deve despojar-se é a mentira. Ô irmão, como tem isso no nosso meio? É triste ver, irmãos. É triste ver, sabe? O meu filho, ele está passando uma fase, chega uma fase da criança, os psicólogos explicam que eles mentem para se defender, né? Os psicólogos explicam bem. Eles mentem para não ser assim, disciplinado, para escapar das coisas, né? E o meu filho está nessa fase, mas eu tenho lutado tanto com ele. Eu sento com ele, sabe? Toda vez que acontece uma coisa desse tipo, aí eu renovo a lição. Eu digo, olha, é assim, é assado. Né? A mentira, o pai da mentira, quem mente. Aí eu vou repetindo a lição, eu vou repetindo. Eu sei que ainda vai acontecer algumas vezes, porque ele está numa fase de aprendizado, mas toda vez que acontece, eu renovo a lição. Porque a Bíblia diz, ensina o menino no caminho em que deve andar. Então eu não me conformo, eu não aceito. Né? Eu sei que é normal, assim de certo modo ele faz esse tipo de coisa, mas não é normal ele continuar fazendo. E eu estou trabalhando a personalidade dele, porque a personalidade, o caráter, irmão, é formado na sua maioria na nossa infância. Muitos de nós receberam valores dos nossos pais, né, que nós guardamos até hoje. Né? Eu tenho um monte de ditadozinho que meu pai dizia que está bem aqui, ó, lá no meu coração. Meu pai dizia, diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Meu pai dizia, mais vale um amigo na praça que dinheiro no bolso. Então, muitas lições de meu pai eu guardei. Né? Meu pai não me deu uma herança assim, financeira muito grande, mas uma herança de valores, eu digo de boca cheia. Eu recebi do meu pai uma herança de valores e princípios, não é? Aleluia. Então, que você possa ser isso para o seu filho. O cantor Armando Filho teve esse dias aqui em Maceió, e ele tem um hino no CD dele novo, que é muito bonito, né? O refrão, ele diz assim, Senhor, abençoa os nossos filhos, Senhor, sobre eles põe o teu olhar, e por onde eles forem, com quem quer que eles andem, revelem o caráter de Jesus. Veja que o hino é uma oração. Porque, irmãos, olha, chega um momento que não tem como a gente estar com nossos filhos na nossa vista. Chega um momento que eles precisam sair.
E eles certamente vão ter contato com pessoas que vão tentar distanciar eles do caminho de Deus, que vão ensinar eles. Meu filho já chegou em casa e falou palavra que ele nunca ouviu em casa. E ele ouviu, certamente ele ouviu com as companhias com quem ele andou. E você não tem como estar fiscalizando o seu filho de dia e de noite. Então você precisa fazer essa oração a Deus. Como o pastor disse, né? Ele diz, o pastor do filho, Senhor, abençoa os nossos filhos, Senhor, sobre eles põe o teu olhar, porque onde você não pode ver, Deus está vendo. E por onde eles forem, com quem quer que eles andem, que eles façam o quê? Revelem o caráter de Jesus. Veja que oração bonita, irmãos. Então é assim que Deus quer para nós. Então a mentira, irmãos, é uma coisa que não pode estar na vida do crente. Não é normal, preste atenção, eu vou repetir. Não é normal um crente mentir descaradamente, dia após dia. Mentir como diz lá no Ceará, igual cachorro de preá. E eu vou explicar, viu, irmãos? Por que mentir igual cachorro de preá? Aí eu vou explicar. Os cachorros lá no interior, quem é do interior sabe disso. Alguns cachorros, eles são assim, aprimorados para caçar. Eles têm um olfato muito bom. Aí o que o homem faz? Leva ele para o mato, solta o cachorro. E o cachorro, pastor, pelo olfato, ele vai bater lá no buraco que tem uma caça. Aí quando ele acha a caça no buraco, o que ele faz? Quem sabe dizer? Quem é do interior sabe dizer. Ele começa a latir, né, irmão? Ele começa a latir. Aí de longe o dono escuta, pastor. E já encontrou. E eles faziam isso, pastor. Eu tenho um tio, eles fazem à noite. Eu tenho um tio que só caça à noite. Ele solta os cachorros saem do meio do mar. Aí o cachorro fica latindo quando acha a caça e os caçadores vão no rumo do cachorro. Né? Quando eles chegam lá, eles fazem o quê, irmão Jéssica? Eles abrem o buraco, né, e arrancam o quê, irmão Jéssica? Que caça é? Tatoa, pá, tá vendo aí? Tem gente que entende do negócio aqui. Aí por que mente igual cachorro de preá? Porque, irmão, tem cachorro que ele é desvirtuado. O cachorro não é bom. Aí ele lá de lado, quando a pessoa chega lá, tem nada. Aí ele faz de novo, lá de lado, quando o dono, às vezes, pastor, o dono anda quilômetros no meio do mar, cortando com o facão. Quando chega lá, não tem nada no buraco. Aí por isso que no Ceará se criou essa expressão, mente igual cachorro de preá. Por quê? Porque ele late na hora, não tem nada. Então, irmãos, olha, eu volto a repetir. Mentira não é